Pois é, pessoal, o Ministério da Justiça brasileiro recebeu uma resposta do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. E essa resposta não agradou nem um pouquinho, nem o ministro Supremo Alexandre de Moraes e nem agradou também o Ministério da Justiça brasileiro. E eu estou falando sobre o caso Felipe Martins. Você deve lembrar do caso Felipe Martins. Só para refrescar a sua memória. A acusação é de que o Felipe Martins foi para os Estados Unidos em dezembro de 2022, acompanhando o Bolsonaro. Era um caso tão simples, mas tão simples de resolver, era só notificar quem estava no voo e perguntar se o Felipe Martins foi aos Estados Unidos ou não. Mas não foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Não foi isso não. Teve uma matéria do UOL que disse que ele tinha viajado para os Estados Unidos. O Alexandre de Moraes mandou prender o Felipe Martins. Isso em fevereiro desse ano. Acontece que ele já está preso já há muito tempo. Né? Fevereiro, se eu não me engano, tá? Mas já tem um tempo que ele está preso. Já tiveram vários pedidos de liberdade do Felipe Martins. Inclusive a PGR já se manifestou pela liberdade do Felipe Martins e em todas o Alexandre de Moraes negou. E aí, o Alexandre de Moraes solicitou que precisava de uma comprovação por parte do departamento norte-americano de que Felipe Martins não tinha ido para os Estados Unidos. Resultado, a resposta veio e era exatamente como todo mundo já tinha dito. Ele não saiu do Brasil, logo ele não tentou fugir do Brasil. Matéria da Revista Oeste. Exclusivo. Departamento dos Estados Unidos confirma que Martins não viajou a Orlando em 30 de dezembro. Então não há que se falar em tentativa de fuga. E outra, fuga de quê? Ele não era acusado de nada. Só para vocês terem noção, o órgão do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, a Alfândega e Proteção de Fronteiras, informou que a viagem mais recente do Felipe Martins àquele país ocorreu em 18 de setembro de 2022, com destino a Nova York. Martins ocupou o cargo de assessor para os assuntos internacionais da presidência no mandato anterior e fez a viagem, registrou saída do Brasil, entrada em Nova York, retorno. Então, assim, mostra que todos os argumentos utilizados para a prisão do Felipe Martins foram argumentos insólitos, ou seja, argumentos ilegais. E aí você tem que ter em mente o seguinte, olha, a prisão legal e não a política, a prisão legal, ela é utilizada como última ratio. O que é a última ratio? Olha, é o Estado que tem que ter provas de que aquilo aconteceu. E não o Estado alegar e a pessoa ter que correr para provar que não foi aquilo. Então, assim, para se determinar a prisão, o Estado tinha que falar, olha, eu tenho uma prova aqui de que ele saiu do Brasil e tentou fugir. E aí cabe ao Felipe Martins refutar essa prova do Estado e falar, não foi isso que aconteceu. Agora o Estado não teve prova alguma, nada. Por achismo, determinou a prisão do Felipe Martins. Ou melhor, por quem ele é e não por que ele fez. Essa é a grande discussão. E aí o próprio advogado Felipe Martins falou que ele tem todas as condições de preso político, tem todos os requisitos de preso político e está preso ainda no Brasil, né? E disse que não vai fazer delação premiada, está sendo pressionado a fazer delação premiada, falou que não tem nada para delatar e não vai fazer delação nenhuma, tá? Vamos lá, pessoal. Agora vamos falar de economia um pouquinho, né? Você já está preparado? Você já está preparado para as coisas subirem de preço? Se não está, deve se preparar, tá? Porque eu não sei se você sabe, já está tudo caro, mas vai piorar. Ainda mais depois dessa bomba que é entregue para a gente agora, né? O dólar chegou a 5,43. A Bolsa de Valores do Brasil despencou, caiu, diante das incertezas fiscais. O dólar voltou a subir nessa quarta-feira, atingindo a marca de 5,43, recuando para 5,38 por volta das 13h30, enquanto a Bolsa de Valores do Brasil apresentou queda. O que está acontecendo? O mercado está atento à decisão da política monetária brasileira, ou seja, quais serão as decisões
do Banco Central dos Estados Unidos, qual será a posição do banco aqui no Brasil, do Banco Central brasileiro, qual vai ser a postura do Haddad e como que está a condução da economia brasileira. O Lula anunciou que ele não vai reduzir gastos. Isso aí fez com que os investidores pensassem, poxa, eu vou investir no Brasil. O Lula não vai reduzir os gastos. Ele vai precisar de mais dinheiro. De onde que o Estado tira dinheiro? Dos impostos. Então eu vou pôr meu rico dinheirinho nos Estados Unidos, no Brasil, para investir no Brasil, para o Lula aumentar imposto e eu reduzir o meu lucro. Então, o país não tem segurança jurídica nenhuma, está entrando em conflito. Meu amigo, vai dar dor de cabeça, vai dar ruim. Então, sabe, vai arrebentar a economia brasileira. A UOL fez até uma publicação, né? Foi republicada pela Bárbara do Te Atualizei, com o seguinte título: o dólar dispara e políticos dizem que Haddad não cai por medo do substituto. Ou seja, tá tão ruim, que tem até gente falando, olha, quando a gente torce pro Haddad ficar, porque se o Haddad sair é pior, é porque a gente já tá ferrado mesmo. É porque a situação tá tão ruim, mas tão ruim, que se trocar o Haddad, igual aconteceu com o presidente da Petrobras, é um cara que, assim, nem nos sonhos de um liberal seria o cara escolhido. Mas mexer com ele é para colocar alguma coisa pior. A mesma coisa com o Haddad. O Haddad, sabe, a economia tá péssima. Mas tirar o Haddad vai ser para colocar alguém pior. E aí, meu amigo, se abrir a boca e falar Haddad caiu, meu amigo, o dólar vai bater 6 conto. Pode preparar que o dólar chega nos 6 mil. Ou seja, mostra que o Brasil não tem seriedade nenhuma. E aí, o próprio Bolsonaro rememorou um vídeo, né, resgatou um vídeo de 2022 e jogou na cara do Lula, que esse vídeo tá viralizando, já deu milhões de visualizações. É o Bolsonaro mandando um recadinho pro povo, né? O Bolsonaro do passado vendo a situação que nós estamos hoje, que é o futuro, né? Olha só. Eles botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Vocês botarem um pinguço. Então, vocês acham que vai dar certo? Pois é. Teve gente que achou, né? E não deu. Então, isso aqui foi publicado no próprio perfil do Bolsonaro, né? Que fez essa publicação aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Do próprio Bolsonaro, né? Então, muita gente falou aqui, ó, Bolsonaro tem razão. E aí, ele tinha razão, né? Ele estava certo nessa aí. Infelizmente, a economia brasileira tá indo pro buraco. E aí, gente que defendeu o Lula, que votou, fez campanha, falou que o Bolsonaro era a pior coisa que existia no mundo, como o Amoedo, cara, o criador do Partido Novo, como é que esse cara caiu na lábia do Lula, né? Aí ele vem e publica o seguinte: Lula novamente reforça em um evento que não irá cortar gastos e seguirá aumentando a carga tributária, jogando a conta para o brasileiro. O resultado? Juros no Brasil sobem, enquanto no restante do mundo caem. Desde que foi eleito, Lula trabalha como oposição ao próprio governo. Pois é. Quem escolheu isso, né? Sabia, tinha previsão do que poderia acontecer e escolheu isso. E aí, hoje, pode até falar, pode até reclamar, mas credibilidade para reclamar não tem, né? Não tem. Enfim, não parou por aí não, ainda tem coisa pior. Vamos lá, matéria do Estado de Minas. O Pacheco está desmoralizando o Haddad e a chance do Haddad cair é grande. Lembra comigo? Se o Haddad cai, o dólar vai subir. E aí, lembra, combustível, dolarizado, os valores, tudo isso vai gerar um boom, tá? Vai gerar um boom. E aí o Haddad meio que mandou um recado: olha, vocês são incompetentes, eu preciso fazer acenos ao meu estado, vou negociar com o governador. E aí,
Pacheco atropela o Haddad e apresenta nova proposta de recuperação fiscal para o Zema. Pois é, ele deu um novo projeto que prevê a federalização da Codemig, da Semig e da Copasa por 80 bilhões. Com isso, o Estado de Minas vai conseguir renegociar a dívida usando essa federalização aí dessas agências. Ou seja, o Pacheco articulando com o Zema para resolver as contas do Estado, porque o Haddad promete e não cumpre ou não dá conta de cumprir. Não sei se vocês lembram, o dólar já começou a disparar porque fizeram uma pergunta básica para o Haddad e o Haddad não soube responder. E é lógico, a oposição viralizou logo depois disso com um vídeo do Haddad falando: eu fiz 3 meses de economia, né? Mas ele fez mestrado em economia e tudo, mas efetivamente é um homem que era um professor e prática mesmo nenhuma, né? E aí, que saudade do Paulo Guedes, vamos ser sinceros aqui, vamos ser honestos. Mas nem tudo são, não vou falar que nem tudo são flores, né? Nem tudo são espinhos, tem flores também na história. Dentro do Congresso Nacional, uma coisa boa aconteceu hoje, tá? É difícil ouvir isso. Olha, hoje aconteceu uma coisa boa no Brasil, na política brasileira. É uma questão difícil de falar, mas acontece. Como, por exemplo, hoje a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma PEC que pune o usuário de droga e manda recado ao STF. Ou seja, a CCJ aprovou uma PEC que fala o seguinte: olha, é um puxador de brau? É um sujeitinho que gosta da erva danada? Pois é, a nossa vontade, representando o cidadão brasileiro que nos elegeu, tá com isso no bolso, vai ser penalizado. É o contrário do que o STF quer. O STF quer liberar. Pois é. Então, foi mais ou menos um recado para o STF dizendo assim: olha, quem legisla somos nós. Não são vocês, não. Então, foi aprovado na CCJ, precisa passar pelo plenário, e ao que tudo indica, o Arthur Lira vai colocar isso em votação. E se colocar em votação, é um recado claro ao Supremo Tribunal Federal. E aí, se o Supremo derruba essa lei, né, que pode ser aprovada, bate de frente com o Congresso, a animosidade vai aumentar ainda mais. E aí, meu amigo, aí é um salve-se quem puder. É o Lula tentando fazer oposição a ele mesmo, ou seja, é um governo desastroso, que já não consegue articular com o Congresso mais, já perdeu a estribeira em relação ao Congresso. É um Congresso insatisfeito por completo, mas ainda tem um pouco de medo do Supremo Tribunal Federal, que tem um alinhamento com o Lula, e um Supremo Tribunal Federal que confronta o Congresso, mas o Congresso está tomando coragem para enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Resumindo, tá uma briga, ninguém governa nada, a economia está despencando, e aí, se um filho de Deus não resolver logo, um tal de Lira, não resolver falar: olha, a pressão tá grande e eu acho que vai rolar um impeachment aí. Até lá, é isso, vai preparando, já tem gente aí fazendo conta aí que o dólar vai bater R$8, não sei se vai acontecer, mas perigo tá perigando a gente tá, de chegar aí no dólar lá em cima, porque a economia brasileira tá indo de mal a pior. Vamos lá. Vamos falar do Lira agora, já que a gente comentou dele, né? Matéria do R7. O Lira recuou, né? Voltou atrás, arregou, como diz no bom português. E definiu que é o próprio Conselho de Ética que vai decidir sobre a suspensão do mandato de deputados brigões. Pois é, o Lira fez um away e falou: não, o negócio é o seguinte, deputado agora quer brigar, nós vamos deixar. Não quero que a polícia legislativa interfira mais não, e quer brigar, deixa sair no braço. E aí a gente manda para o Conselho de Ética e a gente dá uma suspensão, pelo menos uns 2 meses para eles. Vamos aprovar um projeto de lei aqui que a gente, 15 deputados aí, que se fizerem a votação, já podem suspender o mandato dos deputados que brigarem. Só que os deputados fizeram pressão em cima do Lira, falaram: não queremos ser suspensos não, nós queremos brigar. Então, deixa brigar. O Lira recuou e falou: não, se brigar, deixa pro Conselho de Ética resolver o problema. E o Conselho de Ética é totalmente imparcial. Vocês já viram, por exemplo, a atuação do Boulos presidindo a questão do Janones. Totalmente imparcial. Ou seja, nunca tem parte para com o povo brasileiro. É sempre imparcial em relação
ao povo, né? Não tem parte nenhuma com o povo. Só tem parte com relação aos deputados que eles mesmos se defendem, né? Então, assim, é o Brasil. É o Brasil. É a forma que isso aqui foi construído, né? Então, fazer o quê? Como já diria o poeta, né, do El Chan, pau que nasce torto nunca se endireita, né? Pois é. É o que está acontecendo com o Brasil aí. Infelizmente, tá tortinho, tortinho. Vamos lá, matéria da revista Oeste. Como é que chama? Negacionismo? Acho que é essa palavra que os petistas e a esquerdista utilizavam, né? Lula afirma que cientistas brasileiros precisam criar vergonha na cara, né? Durante a cerimônia de premiação das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas públicas nesta terça-feira no Rio de Janeiro, o presidente Lula disse que os cientistas brasileiros precisam criar vergonha e desenvolver um produto de inteligência IA, em português. Na ocasião, Lula afirmou que pediu para especialistas que executassem um plano e os desafiou a criar algo no segmento. Abre aspas. Eu desafiei os nossos cientistas. Vamos criar vergonha. Vai ter uma conferência nacional em julho e vocês tratem de me apresentar em língua portuguesa criado pelos brasileiros, contou. Porque a gente não vai permitir que nos roubem a criação da inteligência artificial, assim como foi roubada a criação do avião, afirmou o Lula. Pois é. Mas vamos entender uma coisa aqui. Essa questão da inteligência artificial é bem polêmica. Eu li uma matéria essa semana para vocês que a China está criando o chat GPT, tá? Não é o chat GPT, é o chat GPT, em referência ao Xi Jinping lá. É uma inteligência artificial com postura comunista, tá? Então é só você ler a matéria aí que você vai ver. Não sei se foi Gazeta do Povo, não lembro. Com a postura comunista, e o próprio presidente do Partido Comunista Chinês, né, o Xi Jinping, lá, o mandatário da China, ele falou que quer que essa inteligência artificial seja uma medida de inteligência, né, ou seja, uma inteligência que valorize e que exalte a glória do Partido Chinês. Não é piada, não é delírio de anticomunista, não, é o que a matéria falava, gente. Aí agora vem o Lula querendo criar aí o chat LuPT, né? O chat LuluPT, alguma coisa assim, lá o PT. Não sei. Sei que vai surgir alguma coisa aí se o Lula pediu. O problema é que o Lula não tem nem dinheiro para as universidades. A universidade está sucateada. Os professores estão de greve, está tendo conflito. Sabe, o governo está parecendo um trem descarrilhado, tá? Sabe? Ninguém dialoga entre si. Mas ainda bem que o Lula falou, né, que prefere ministros políticos porque eles sabem conversar com o povo, né? Esse negócio de colocar ministro técnico igual o Bozo fez não presta. Aí vocês me perguntam, né, será que a economia estava melhor antes ou está melhor agora? Tem gente que ainda acredita que a economia está melhor agora, né? Aí já é caso de se tratar com um psiquiatra mesmo. Mas vamos lá, a última matéria que eu quero tratar com vocês aqui. Ó. Matéria do Metrópolis, Ministério Público Federal. Projeto que muda regras de delações premiadas é inconstitucional. Será que tem uma ajudinha para o PT aqui? Eu vou explicar para vocês o porquê. O Lira pegou um projeto de um deputado petista, esqueci o nome dele, ele já não é deputado mais, e resolveu colocar esse projeto em votação. Nesse projeto, ele fala o seguinte, olha, ele foi feito para ajudar o pessoal da esquerda na época da Lava Jato, né? Para acalmar aí a questão das delações premiadas. Ele fala o seguinte, olha, se o sujeito tiver preso, a delação premiada não pode ser homologada. Essa delação premiada não vai ser homologada e ela vai ser nula. Se esse projeto for aprovado, tem a possibilidade de anular várias delações premiadas. Então, vai beneficiar aí, possivelmente, pessoas vinculadas à corrupção? Vai, como se isso fosse necessário, né? No Brasil, basta um entendimento diferente, falar que provas foram carregadas em saquinhos que anula tudo. Você já viu como é que é o Brasil. Mas
por outro lado, também anula uma outra delação premiada, é o que dizem alguns interlocutores, que anula também a delação do Mauro Cid contra o Bolsonaro. E aí seria uma carta na manga do Bolsonaro. E aí teve muito petista que falou que o Lira só resolveu desenterrar esse projeto agora para ajudar o seu ex-aliado político, que era o Bolsonaro. E aí está uma crítica muito grande. O Ministério Público Federal resolveu intervir e dizer, olha, se aprovar isso aí, é inconstitucional, não tem dessa, não. Vai manter as delações premiadas, não vem com esse papinho agora que a gente está no encalço do Bolsonaro. Não vem com esse papo, não. Tá? Então o Ministério Público Federal falou que mudar a regra de delação premiada é inconstitucional. Entre nós, senhores, a delação premiada não está prevista na Constituição, não. Tá? Não está, não. Primeiro ponto. Segundo ponto, que o Legislativo pode fazer alteração das regras. Mas, segundo o MP, é inconstitucional, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Daqui a pouquinho não. Amanhã, né? Amanhã de manhã eu volto aqui pra gente encher o saco. Logo de manhã eu tô chegando aqui cedo pra gente bater um papo sobre esse pandemônio político que virou o Brasil. E aí, se ficou até o final, coloca no comentário. Fiquei até o final, gostei. Se não gostou também, pode deixar sua crítica aí. Isso aí ajuda a gente a crescer o canal. E é assim, tá, pessoal? Às vezes a gente fala de alguns assuntos mais chatos, tipo economia, que é mais técnico. De vez em quando a gente fala de briga lá do plenário, que parece quinta série. Enfim, Pablo Marçal, fala do Tarcísio, do Bolsonaro, do Lula. A minha ideia aqui é expor para vocês o que está acontecendo. E lógico, é um editorial, eu dou minha opinião. Vocês sabem meu posicionamento. Eu sou um cara liberal, um cara que não gosta da visão política desse governo de forma alguma, mas o meu papel aqui é fazer análise e dar a minha opinião. Então, assim, às vezes eu falo alguma coisa que você vai discordar, às vezes você mesmo é apoiador do PT, você vai discordar de mim. Mas essa é a beleza da democracia, essa é a graça do negócio. É pessoas poderem discutir ou fazerem análises de forma independente e sem que isso seja uma ofensa, um crime ou alguma coisa nesse sentido. Então, obrigado para você que me acompanha. E se às vezes eu falo alguma coisa e você não concorda, não é que eu quero mudar a sua cabeça, tá? É porque quando eu falo, é porque quem pensa como eu quero que essa pessoa saiba que ela não está sozinha, que tem alguém que pensa igual ela e que se indigna, né, com todo esse absurdo que está acontecendo aí no nosso Brasil. Esse Brasil que a gente ama tanto, mas que infelizmente está tenso, está duro de ficar aí no Brasil. E infelizmente, para muitos, né, inclusive foi para mim, talvez um dos melhores caminhos, o aeroporto, né? Então não é justo isso. Quem sai do Brasil, te garanto que não sai porque quer ficar no Brasil, né? Quer estar no Brasil, que é um país abençoado, mas às vezes, no final das contas, é melhor investir em outros países apresentam mais condições. Hoje, o que pega muito é a questão da segurança, né? Então, assim, infelizmente, é isso aí. Então, eu quero que você pense, quero que você entenda que a gente tá aqui porque a gente ama o nosso Brasil e a gente quer demonstrar a indignação das coisas erradas que estão acontecendo. Tá certo? Obrigadão, fica com Deus. Amanhã de manhã a gente tá de volta com mais um editorial para vocês. Abraço.